Fala, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Senhor, tudo bem? Como vocês estão? Sentiram saudade dos meus vídeos? Eu acho que até eu senti saudade de estar aqui publicando. Mas sabe que a rotina tem mudado, eu tenho buscado aprender mais e encaixar tudo isso, ter mais tempo de qualidade com Deus. Às vezes eu não consigo vir aqui estar publicando aquilo que Deus tem falado comigo. Mas Deus tem me inquietado muito ao longo dessa semana e ele falava que eu não podia passar esse dia sem liberar aquilo que ele tem falado comigo. Então eu te peço que em unidade vamos orar, pedir que Deus direcione do início ao fim essa mensagem, que não seja eu falando com vocês, mas o Espírito Santo impactando a vida de cada um, amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Paizinho amado, neste momento, Senhor, eu chego aos teus pés, te glorificando, exaltando ao teu santo nome, Pai. Eu quero te pedir, Senhor Jesus, que eu seja apenas um instrumento nesse momento, Pai. Que sejam as tuas palavras saindo da minha boca, que o teu Espírito Santo tome total controle, Senhor, do início ao fim. Eu te peço, Senhor Jesus, que cada um que tenha assistido esses vídeos, Senhor, tenha o seu entendimento ampliado pela tua palavra, Senhor. Eu te peço que, em nome de Jesus Cristo, que cada coração que está assistindo, Senhor, seja receptivo à tua mensagem. Abre os ouvidos, abre os olhos, Pai. Dá a eles um coração disposto a amar-te e viver o teu sobrenatural. Que a tua honra, a tua glória, a tua majestade se manifeste na casa de cada um, Senhor. Eu profetizo cura em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo portas de emprego abertas. Eu profetizo, Senhor, um novo óleo sendo derramado sobre cada um através dessa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu tenho buscado mais tempo na presença de Deus. Eu tenho gastado mais tempo em oração. E isso tem me afastado um pouquinho dos vídeos. Mas as mensagens que Deus tem colocado, eu tenho anotado, eu tenho buscado entender exatamente o que Ele quer ministrar. E essa semana, Deus liberou uma palavra, acho que vai fazer 2 semanas, tá pronto isso. Num culto que eu tava assistindo. E ele começou a falar muito forte comigo. E eu entendo que ele quer falar contigo também nessa noite. Ele quer falar contigo nesse dia. Ele quer liberar algo sobre a tua vida. Ele quer que tu não seja mais o mesmo. Ele quer que tu avance. Ele quer te levar em lugares altos. Mas tudo depende da tua vontade. Amém? Então, o título dessa mensagem é Você é importante para Deus. Todos nós somos importantes para Deus. E sabe que só esse título já começa a impactar no meu coração. Muitas vezes a gente se sente sozinho, muitas vezes o mundo... Eu li essa semana sobre solidão, um sentimento que tá tomando conta. E a gente não percebe porque ele vem chegando devagarinho. E a gente acha que estar rodeados de pessoas preenche essa solidão. Quando na verdade a única coisa que preenche é Deus, é Jesus. E aí, quando o título dessa mensagem é Você é importante para Deus, cara, ele lembra que a mim que ele ama cada um de nós. Que cada um de nós tem algo especial nele. Que ele é a essência do amor. E ele nos ama. Ele quer nos levar a lugares altos, ele quer ver a gente feliz, ele quer ver a gente progredindo. Mas a gente precisa entender que o amor também é necessário algumas correções. Que no amor a gente também precisa ser moldado. Porque afinal a nossa carnalidade, ela não tem bondade nenhuma. A nossa carne, ela anseia por coisas malignas, pode-se assim dizer. Tem tendência ao pecado. Mas Deus, Ele quer nos levar ao verdadeiro amor. Então sim, irmão, tu é importante. Sim, minha irmã, tu é importante para Deus. E eu quero, baseado nisso, liberar uma palavra sobre a tua vida. E a palavra que Deus ministrou no meu coração, ela se encontra no livro de Lucas, capítulo 24. E vai dizer assim: Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo, capítulo 24, versículo 13, tá? Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para a aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como os impedidos de reconhecer. Então ele lhes perguntou: O que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E ele lhes respondeu: Do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno,
que era profeta, poderoso em obras e palavras e diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não acharam o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinha tido a visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia onde iam, ele fez menção a passar diante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e abençoou, depois partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o nosso coração ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram a Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: de fato, Jesus ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Confesso que toda essa passagem, se a gente vai pegar uma estrutura, ela já é incrível por si só. A gente está num contexto onde Jesus morreu crucificado na cruz por mim e por ti. Mas esses dois discípulos, eles não tinham compreendido a magnitude de tudo aquilo que Jesus tinha anunciado. E aí eu comecei a refletir no versículo 13, onde fala: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para a aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Cara, Jesus, ele já tinha ressuscitado. E certamente nessa passagem ele já tinha aparecido para alguns dos principais discípulos, os principais apóstolos que iam ser constituídos depois. E eu fiquei refletindo por que Jesus foi então atrás desses 2 discípulos. Será que ele não tinha discípulo suficiente que já cria nele? E então o Espírito Santo começou a ministrar em mim. Por isso o tema da mensagem você é importante. Sabe, esses 2 discípulos representam muitas vezes eu e tu, que caminhamos com Jesus, conhecemos a palavra e não vivemos ela verdadeiramente. Talvez o inimigo comece a nos turbular. Talvez nesse tempo os 2 discípulos, por esses 3 dias, começaram a pensar: cara, as promessas de Deus não vão se cumprir. E sabe, isso é uma falha minha e tua. A gente começa a ser imediatista, a gente quer as coisas de Deus para ontem. Mas eu quero te dizer nessa noite, nesse dia, enfim, no horário que tu tá assistindo, que a promessa de Deus, ela tem tempo determinado e ela vai se cumprir na tua vida. O que depende é o nosso posicionamento. E eu fico parado refletindo: cara, esses 2 discípulos não foram capazes de esperar 3 dias. E quantas vezes a gente não é? Quantas vezes a gente tem a mesma atitude? Sabe, eles estavam andando com Jesus, esses discípulos, eles seguiam Jesus, eles fazem parte da multidão que menciona em várias passagens da Bíblia. Eles viam os milagres que Jesus tinha feito. Inclusive, eles relatavam isso. Ei, ele era um profeta, ele fazia coisas sensacionais, ele era incrível. E mesmo assim eles esqueceram da parte que Jesus contava, ou que as Escrituras contavam também, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Sabe, eu fico parado refletindo como a gente faz isso diariamente. Sabe, Jesus vem aos nossos corações e ele libera uma palavra profética: tu e a tua casa servirão ao Senhor. E à medida que o tempo vai passando, a gente não vê isso acontecer muitas vezes de imediato. E a gente começa a questionar: mas, cara, a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Se Deus falou, se Deus te deu uma promessa, se Deus disse que vai fazer algo na tua vida, ele vai cumprir. Só que muitas vezes a tua decisão faz com que atrasem essas bênçãos. Para refletir, esses 2 discípulos, então eles decidiram não esperar e decidiram caminhar. Eles pegaram o objetivo da vida, o propósito deles era ser realizado ali em Jerusalém. E era para ser realizado ali em Jerusalém. Mas eles decidiram então tomar um caminho diferente, porque eles decidiram que eles não queriam esperar.
Então eles fazem um caminho muito maior. Eles andam 10 quilômetros e Jesus vai lá buscar eles. Sabe, irmão, muitas vezes o que a gente está passando na nossa vida não é culpa de Deus. A maioria das vezes não é. A culpa é minha e tua. Muitas vezes a gente questiona a palavra que Deus libera sobre a nossa vida. Muitas vezes a gente questiona as promessas e decide então caminhar pelos nossos sonhos, pelo nosso propósito, pelo que a gente acha correto. Mas na verdade, é tudo para honra e glória dele. Mas Vitor, tu tá falando de pessoas que já conheciam Jesus e se afastaram. Cara, tu que tá assistindo esse vídeo, talvez tu nem seja batizado, mas tu tá ouvindo falar de Jesus nesse momento. E eu tô te dizendo, ele te ama, ele escolheu a ti, ele luta por ti, ele morreu na cruz do Calvário não só por mim, mas por mim e por ti. Então ele quer fazer algo transformador na tua vida. E teu posicionamento nesse momento que tu está assistindo esse vídeo é o que vai determinar. Será que tu vai precisar caminhar 10 quilômetros como os discípulos para realmente encontrar Jesus? E quando eu falo sobre 10 quilômetros, eu estou falando passar por estradas de tropeço, talvez perdas, talvez choro, talvez momentos de angústia, talvez momentos de solidão, para que aí tu abra os olhos e veja que Jesus é realmente o caminho, a verdade e a vida, e ele é o único e nosso suficiente Salvador. Cara, esse é o momento da gente entender. Esse é o momento que Jesus está te chamando. Não importa se tu se afastou, não importa se tu já está no caminho, não importa se tu ainda não conheceu ele. Ele tem o mesmo chamado para mim e para ti. Ele quer nos realinhar, ele não quer que a gente perca tempo com coisas banais. Ele não quer que a gente perca tempo no mundo. Ele quer nos recolocar no centro do propósito. Sabe, é por isso que Jesus vai buscar. E eu fico muito paralisado porque quando eu comecei a meditar sobre isso, e cara, tudo se cumpre nas escrituras, né? E fala lá em Lucas 15, qual de vocês é o homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe nos ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos dizendo-lhes, alegrem-se comigo, porque já achei minha ovelha perdida. Cara, e confesso pra vocês que sempre foi muito complicado pra mim pensar nessas 99 ovelhas, nas 100 ovelhas. E aí, perder uma só, mas tu tem 99. Então, na quantidade, se a gente for pensar racionalmente, cara, pra que ele vai se movimentar por uma ovelha, sendo que ele tá com as 99 ali? É porque pra Deus, cada um é especial. Assim como Deus, ele mudou, assim como Jesus poderia ter visitado qualquer outros, ele escolheu buscar aqueles 2 discípulos. E quantas vezes na tua vida Jesus tem escolhido te buscar? Quantas vezes na tua vida Jesus tem escolhido te realinhar, te recolocar para o centro do propósito? Mas tu não tem ouvido, irmão. Sabe, sim, tu hoje é aquela ovelhinha especial para ele. E sempre vai ser. Quando ele morreu lá na cruz do Calvário, ele já sabia que eu e tu viríamos. E ele não estava se importando pelos nossos pecados, nossas falhas, os nossos defeitos, mas sim no que a gente pode fazer em prol do reino. Mas tudo trata-se de um posicionamento. E o que eu fico refletindo é tremendo que, irmão, tu é importante para Jesus. A tua casa é importante para Jesus. A tua família é importante para Jesus. Os dons que ele te deu, ele quer usar para a obra crescer. O que eu acho mais marcante de Jesus é que ele nunca ensinava algo por ensinar. Como o maior líder de todos, ele mostra como se aplica. Ele nota a desistência dos 2 discípulos e como um bom pastor rapidamente vai atrás deles. E vemos que o maior interesse dele era atrair de volta para o centro do propósito divino. Cara, Jesus, ele para mim foi o maior líder da história. E ele ensinava, ele falava, cara, vocês precisam valorizar aquela uma alma. Vocês precisam buscar aquela uma alma. Vocês precisam fazer a diferença. E ele não só falava, ele fez. Ele busca essas almas diariamente. Sabe? E a gente esquece disso por muitas vezes. Talvez tu seja essa alma que precisa ser buscada. E tu já parou pra pensar se Deus não tem feito eu fazer esses vídeos só pra te tocar? Hoje eu olho nessa magnitude. Talvez eu não me sinta a uma ovelhinha lá perdida, porque eu entendo que ele me achou. Eu faço parte hoje das 99 que ali estão. Mas eu fico pensando, cara,
se eu puder ajudar a atrair uma ovelhinha. Sabe, naquela época Jesus, ele tava de corpo físico, mas hoje ele não tá. Só que Jesus, ele começou a usar pessoas para te resgatar. Sabe aquele teu amigo que diz, irmão, vamos para a igreja hoje? É Jesus, através da vida dele, te resgatando. Sabe aquele teu amigo que diz, irmão, já orou? É Jesus na vida dele, te chamando para orar. Sabe o teu pastor quando diz, cara, não pega esse caminho? É Jesus usando o teu pastor para te alertar. Sabe, meu querido, eu quero te incentivar, não só a entender que tu é importante, mas que todos são importantes. Assim como tu talvez tenha sido resgatado, assim como eu acredito que eu fui, a gente tem o dever de resgatar outras pessoas. Todos são importantes para Deus. Todos fazem a diferença para Deus. Porque a gente tem um propósito. Imagina se esses 2 discípulos eles não voltam. Imagina se eles decidem então seguir o caminho deles mesmo olhando para Jesus. Quantas almas eles impediriam de ser alcançadas? Sabe por que a tua casa não está servindo ainda o Senhor? Porque tu ainda não se posicionou 100%. Jesus te resgatou. Jesus te escolheu. Ele pagou o preço. Ele venceu a morte por nós. E sabe que eu tô perdido olhando aqui pro minha cola, porque Deus mudou totalmente a mensagem. Eu quero te clamar, eu quero te suplicar, cara, tu é importante. Mas do mesmo modo que tu um dia precisou se sentir importante, tem outras pessoas aí fora precisando se sentir importante. E aí entra pra mim a vida de um dos apóstolos, um dos discípulos de Jesus, que o Espírito Santo ministrou muito sobre ele pra mim, que é André. A gente vê tão pouco falar sobre André, e são poucas passagens citadas na Bíblia, mas o livro que eu tô lendo fala sobre André, o apóstolo das pequenas coisas. E eu fiquei parado pensando sobre isso. E aí, o que mais me marcou é que, eu vou fazer uma citação, mas para vocês entenderem, em João 1, 41 e 42 vai falar: Este achou o primeiro seu irmão Simão, e disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou a Jesus, e olhamos Jesus para ele e disse, Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefás, que quer dizer pedra. Cara, André, ele foi um dos primeiros a encontrar com Jesus, ele foi um dos primeiros a olhar para Jesus e dizer, cara, ele é o Messias. Então, presta atenção no que a mensagem, ela tem um contexto e ela tá ligada. André foi resgatado, ele fazia parte daquela uma ovelhinha perdida, ele foi resgatado, Jesus foi lá para o encontro do João Batista. Então André olha para ele e entende que ele é o Messias. Só que quando André entra aquilo no coração dele, ele sai correndo para contar pro irmão dele, Pedro. E se a gente para ver toda a história da Bíblia, Pedro foi revolucionário, Pedro foi a pedra de edificação da igreja. Mas quem trouxe Pedro para Jesus foi André. Porque André foi resgatado. André, ele se importava com isso, ele se importava em apresentar as pessoas a Cristo. Todas as vezes que a gente vê a citação de André sozinho na Bíblia, é ele apresentando alguém para Cristo. Porque ele entendia. Ele foi resgatado e ele sabia que todos eram importantes para Deus. Todos eram importantes para Cristo. Eu quero incendiar o teu coração e dizer que tu é importante para Deus. Ele tem algo para tua vida, mas que a pessoa que está no teu lado também é importante para Cristo. E Ele quer, sim, mudar a tua vida para que tu impacte a todos à tua volta e que tu faça a diferença. Entenda, eu fiquei com isso no meu coração. Assim como André se preocupava com as pequenas coisas, que era trazer as pessoas, amar elas, conhecer elas, dar o amor de Cristo, apresentar Cristo verdadeiramente a ela. Que nós saiamos incendiados disso. Assim como Jesus entregou a vida dele por cada um de nós, que a gente possa entregar a nossa vida para que outros conheçam a Jesus. Cara, saiu tudo do script, mas eu creio que Deus queria falar contigo. E eu te peço que, se essa mensagem falou contigo, por favor, comenta. É muito bacana para mim ver o que Deus tem me usado para liberar sobre a vida de vocês. Não esqueça, você foi escolhido, você é importante, a sua família é importante, todos são importantes. Deus quer fazer algo, Deus quer cada alma, mas nós precisamos nos posicionar. Amém?
Senhor Deus majestoso, Deus todo-poderoso, te agradeço por essa mensagem, Pai. Eu creio que tu vai impactar cada um a qual está recebendo. Senhor, eu sei que, como eu entrego sempre a mensagem a Ti no início, Senhor, eu tenho certeza que ela às vezes foge daquilo que está anotado. Mas eu creio, Senhor Jesus, que Tu escolheu, separou cada um que está assistindo para que seja liberado algo sobre a vida deles. Senhor, nós profetizamos a Tua vitória sobre a vida de cada um deles, que eles não se sentirão mais sós, Senhor, que eles se sentirão amados, acolhidos e escolhidos por Ti. Senhor Jesus, eu creio que eles serão um marco, serão pessoas que trarão mais pessoas para Cristo, em nome de Jesus. Eu creio, Pai, que a casa deles será cheia, inundada da Tua presença, Senhor. Eu profetizo cura, libertação, eu profetizo porta de emprego aberta, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo, Senhor, que a Tua face brilhará na face de cada um que está assistindo, Senhor amado. E que em nome de Jesus Cristo, o Teu extraordinário, o Teu revolucionário irá acontecer. Eu creio em Ti, meu Senhor e Salvador. Nós Te amamos, Te louvamos, Te agradecemos. Irmão, compartilha esse vídeo, curte, comenta, por favor, me ajuda a divulgar essa mensagem. E eu creio que Deus tem grandes coisas para ti, para esse novo ciclo. Que tu tenha uma semana abençoada, que a glória do Senhor invada teus ambientes, o teu emprego, a tua escola, aonde tu estudar, nas tuas universidades, enfim. Que a graça de Deus resplandeça na tua vida, e nunca esqueça, você é importante para Jesus, você é importante para Deus, e você pode trazer muitas pessoas que também são importantes para Deus. Amém? Que Deus te abençoe, graça e paz, shalom, shalom.